Pessoal, hoje nós vamos continuar com a função do primeiro grau. Essas funções são importantes porque no dia a dia da vida da pessoa existe essa questão da função do primeiro grau. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a função do primeiro grau ela é uma função que pode ser útil aonde? Em você que está trabalhando em uma loja, né, para saber quanto é que você vai ganhar, porque você tem um salário mínimo mais uma comissão, né? Aí essa comissão pelo valor do que você vende. Então isso aí vai determinar o tipo de função. Então só mostrando aí para vocês essa questão dessa função do primeiro grau, ela é nesse sentido aqui. O que seria uma função do primeiro grau? É uma função expressa por meio de uma lei de formação do tipo f de x igual a x mais b, porque o expoente aqui no x é 1, e a x mais b. Logo, esse f de x é igual a y, é a mesma coisa, né? Então esse número aqui, esse a que vocês estão vendo, o a é acompanhado de x, o b não. O a é um coeficiente angular chamado, e o b é o coeficiente linear. A gente vai ver já direitinho como é que se processa isso. Então, o tipo de função do primeiro grau. A gente vai ver função do primeiro grau do tipo afim, linear, identidade constante. A função do primeiro grau, aí a função afim, ela só tem dois valores, o a e o b. Quer dizer, ela tem os dois valores, que na realidade a função do primeiro grau, só tem apenas dois valores, a e b. Vocês estão vendo, né? É o coeficiente angular e o linear. E aqui o coeficiente angular linear, o b, no caso que é 3, é essa distância daqui do 0 ao 3. Viu? Essa é uma distância, é uma função do tipo afim. Ela é positiva porque ela é crescente, né? É uma função crescente. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que ele vai passar nesses dois pontos. O primeiro aqui vai ser 0,3, que é esse ponto bem aqui, e o outro é 0, menos 3, 0. Então eu posso dizer o seguinte, que o que ela tem? Tem A e B. O A é ocupado de X, então o A não tem valor, é 1. Então é maior do que 0 porque é crescente, porque é positivo. E o B é 3. E a função linear, ela é desse tipo assim. Ela é a variação direta, né? Então ela pode ser do tipo identidade, que só tem o valor de A, que é igual a 1, só tem esse tipo, e o B é 0. Nós temos um gráfico desse jeito. Os valores de X e os valores de Y são iguais na identidade. Mas na linear, somente linear, por exemplo, se aqui fosse um 2, fica no lugar do K. Então aí seria, o gráfico ia ser diferente um pouquinho do que esse aqui, né? Então seria diretamente proporcional. Se aumentar o X, aumenta o Y. Então esse é o tipo de função e identidade, né? Então vou ver aqui mais uma função quando ela é constante. A função constante ela é desse tipo aqui. Se vocês estão vendo aqui, isso que, por exemplo, f de x igual a 3, ela não tem valor de a, porque a é 0, não tem valor que é par de x, só o b. Então bem aqui é o 3, onde eu estou colocando aqui, ó, 3. Significa que o valor de x1 x2, ele vai dar o mesmo valor, serão iguais. Isso para o valor do x, do y, né?
Então diz assim, uma função é constante quando para qualquer valor de x1 aqui embaixo de 2 do domínio tem imagem de x1 e x2 iguais. O f de x1 e f de x2 são iguais. Isto quer dizer que todos os valores de x aumentam, mas o valor de y permanece o mesmo. Aqui sempre vai ser 3, só que aumenta o x. Ok, vamos ver o zero da função. Como é que a gente calcula o zero da função? Eu vou mostrar para vocês como é que se faz o zero da função, né? Para calcular o zero da função é o seguinte, vocês estão vendo aqui se dada a função de real em real definida por f de x igual a 2x mais 8, calcule o zero da função. Nesse caso aqui eu vou igualar a zero a função. Vou chamar esse f de x de zero, ou então y de zero. Então aí eu tenho 2x mais 8 é igual a zero. Então 2x, estão vendo 2x aí? 2x é igual a menos 8, que muda de menos, troca esse sinal. Se é mais lá, e para cá menos. Então eu posso dizer que menos 8, eu vou dividido por 2, vai dar menos 4. Então eu tenho um ponto aqui, ó, 4, menos 4 e 0. Que o y é 0 e o valor de x é menos 4, o valor da raiz. Geometricamente, vamos dizer que aqui seja o gráfico, aqui é o eixo do x, que é o valor que deu o valor do x, o gráfico do y está 0. Então para cá eu vou ter um valor, vai cortar aqui, ela é crescente, porque aqui é positivo no 2, né, aqui em cima. Então aqui vai ficar assim, esse ponto bem que é o 0 vai ser 2. Então para cá é positivo, para cá é negativo. Embaixo é positivo, negativo. Então aí, essa aí é a função. Agora vamos estudar o sinal da função do primeiro grau. Função aqui, essa função que ela tem várias coisas. Por exemplo, se o A que eu falo é o termo acompanhado de x. Se o A for positivo, se o A for maior do que zero, a função é crescente. Ela fica desse jeito assim, ó. Só que aqui passa uma reta aqui, faltou colocar, né? Então aí acima é igual essa daqui de cima, ó, igual a essa. Então se aqui for maior do que zero, a função é crescente, fica o gráfico desse jeito aí. Aqui tem o valor da raiz, no caso for menos 4, aqui é menos 4, aqui vai ser o negativo, aqui é o positivo. Se ela for menor do que zero, se esse termo bem aqui, ó, então 2 menos 2 for menos 2, então aí aqui vai ser assim, ó, decrescente. Vai ser igual a essa daqui, ó, segundo gráfico aqui, da direita aqui. E as condições são três condições. Estudar o sinal da função. Quer dizer que quando se for o x maior do que zero, é só a parte positiva. E essa parte aqui, ó, ela é... O x é maior do que o menos 4 no caso, né? E aqui se for igual a zero, x é igual a menos 4. E se for negativo, menor do que zero é negativo, aí fica menor do que menos 4. E essa daqui é o seguinte, se aqui for menos 4x, que pode dar outro valor, né? Se é decrescente, já é o contrário. O sinal de mais é aqui desse lado e o sinal de menos é desse outro lado. Então nós podemos fazer o seguinte, as três condições. O maior é igual, o y é maior ou igual a zero. Significa dizer que é positivo, será o x vai ser menor, porque está à esquerda do menos 4 no caso, né? E se for igual a zero, será o menos 4, x é igual a menos 4. Se for menor do que zero, fica para a direita, x é maior do que menos 4. Isso aí é a função do primeiro grau, estudo a função do primeiro grau. Então a gente vai ver mais aí, certo?